colocar aqui um pouquinho o que é educação em saúde. Eu peguei um... Claro, gente, eu não sou a especialista em educação e saúde, então estou tentando adequar aqui a experiência que eu tenho, né, com o projeto que a gente desenvolve. Então, lá no passado, por esse texto aí de Figueiredo et al. 2012, educação e saúde, ele era um discurso meramente higienista com a finalidade de controlar e prevenir doença. E a responsabilidade disso era uma responsabilidade individual. Tá? Atualmente, a gente tem, então, uma visão diferenciada, e aí cai dentro do conceito de saúde única, que é uma construção de conhecimento visando a promoção de saúde, mas dentro de todo um contexto onde a população como um todo e seu cotidiano é envolvido. Então, assim, não adianta eu, né, cuidar de mim e o meu vizinho do lado, ele está colocando lixo sem cobrir, ele está jogando resíduos em áreas que não devem serem jogadas. Então, para a gente, né, e aí eu vou assim, ser bem ousada, eu troquei o título da nossa palestra por Projeto Morcegos na Praça, uma experiência em educação ambiental visando preservação e saúde. E aí, Cleito, eu vou te dizer que eu tive um pouquinho de vantagem, embora tenha sido a última, porque aqui realmente todos abordaram de uma maneira bem, vamos colocar assim, com bastante propriedade e expertise, sobre vários aspectos ligados ao morcego, né, tanto a parte ecológica, com a professora Kátia, se não me engano, a parte de saúde com a professora Juliana, o Emanuel e o próprio Cleiton, e, na verdade, todos, de alguma maneira, indicaram, né, que faltava o quê? Educação, né? Levar a informação à população. Então, o nosso projeto, ele tem, então, um pouquinho, né, desse objetivo para trabalhar em relação a isso. Mas vamos começar do início, né? Como nós fazemos isso e como tudo começou. Bom, vocês vão ver a foto dessa praça e falar, poxa, mas o que tem a praça? Essa praça é a Praça Barão de Tinguá, ela fica no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E aí vão me perguntar, mas o que tem a praça? Só o nome morcego na praça? Essa praça, na verdade, gente, ela realmente foi mais ou menos a inspiração para o nosso projeto. Era nessa praça que a doutora Elizabeth, que é uma especialista em morcego e ectoparasito de morcego, aliás, alguém perguntou sobre ácaro, a gente tem alguns ácaros aqui, né, se vocês estão me vendo, e a doutora Elizabeth estava desenvolvendo o projeto de doutorado dela, na Praça Barão do Tinguá e outras regiões ali na área do Tinguá. E no momento que a gente descobriu uma colônia de molossos num oco de árvore, né? E mostrando aí o exemplo do Cleiton sobre como eles se adaptam bem ao ambiente urbano, né? Aqui nesse oco de árvore tinha uma colônia de molossos. Então, assim, ele era um ponto de estudo nosso. Essa colônia, então, de manhã, à tardezinha, antes de escurecer, a gente armava a rede de neblina, e vejam que já de início a gente vê aqui várias pessoas paradas no entorno, mesmo com a fita de isolamento, ficavam parados observando o que a gente estava fazendo. E a curiosidade, gente, era muito grande, né? As crianças, principalmente, paravam e perguntavam, o que vocês estão fazendo, né? Ah, como é que é? O morcego é assim, assado, o morcego voa, o morcego é rato, como a Kátia de Justo falou, né? Acho que foi a Kátia, a minha xará, que morcego é rato velho, morcego é mito. Então, gente, a gente começou a ver que a gente estava trabalhando numa área, né, relativamente numa população limitada, e a gente começou a se questionar qual era o benefício da nossa pesquisa para aquela comunidade, qual era o benefício para os morcegos daquela área,
em relação ao desenvolvimento do projeto que a gente tinha. E qual era a nossa contribuição como seres humanos para aquela parcela da sociedade, né? Então, veio aquela explosão mental, né, do grupo, que já era uma equipe, e aí eu tenho que louvar aqui a doutora Elizabeth Lourenço, que conseguiu montar dentro do meu laboratório de artrópode parasito um grupo voltado para o estudo de ácaros e uma equipe bem, vamos colocar assim, bem coesa. Então, a equipe ficou, nossa, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, como resolver essa questão? Nós tínhamos, então, o que a gente queria, né? A gente queria suprir a curiosidade daquela população. E por que a gente queria isso? Porque a gente entendia que educar é informar e conscientizar, né? E para quem? Em benefício dos próprios morcegos, com relação para que a conservação, né? Que a gente depois vai ver que a equipe era bastante diversa em termos de formação, e também em prol da sociedade como um todo, e isso incluía os cuidados sanitários, né? E aí tem a pegada aí da saúde única, que a gente não pode olhar só para o animal, nem só para o ambiente e nem só para o homem, né? A gente tem que observar isso como um todo, ter uma visão holística da situação. Ok. A gente tinha um problema, a gente sabia mais ou menos como o que a gente queria, a gente desenhou esse problema, mas tinha alguns desafios, né? Como transpor a porta, né, ou as portas da universidade para uma comunidade? A gente não tinha experiência em relação a isso. Nós éramos um grupo de pesquisadores, alunos estagiários, e que estavam dentro da academia fazendo pesquisa. Então, e a gente ia ousar, né, a transpor essas portas para ir para a comunidade. E foi realmente um desafio, e acho que a gente foi, desse aspecto, a gente foi aprendendo ao longo dos anos, né? Bom, a gente tinha ideia e veio a oportunidade, que foi a abertura de um processo seletivo, um edital da Pró-Reitoria de Extensão, em que a gente se candidatou com esse projeto chamado Projeto Morcegos na Praça, né? Então, a gente tinha pesquisa, a gente tinha a universidade, a sociedade, e veio a oportunidade. Então, nós sentamos e criamos um projeto de extensão, né? Deixamos nossos pensamentos aflorar, com muitos morcegos voando no entorno, e a verdade era, a gente ficava se questionando, o que a gente quer? Aí pensamos que, na verdade, também, que a Kátia lá falou, muito tinha o mito sobre esses morcegos, e a gente precisava levar um pouco de conhecimento e desmistificar esses animais, porque eles não são nenhum macaquinho que é bonitinho, ele não é nenhum, né, outro animalzinho que gera esse apego, né? Ele é um animal que gera meio que repugnância, e aí a gente se perguntava, né, como nós vamos fazer isso? A gente precisa informar, a gente precisa sensibilizar para que eles possam ter respeito pelos animais. Então, aqui está as diretrizes do nosso projeto, as diretrizes em geral desse projeto, que são sensibilizar, né, com o objetivo de conscientizar a população, e a gente começou realmente na região do Tinguá, e vocês vão ver mais para frente, e esclarecer a importância dos morcegos, seu papel ecossistêmico, como foi muito bem falado aqui, né, sobre como polinizadores, como predadores de insetos e outras características importantes enquanto parte de um sistema ecológico total. O manejo desses morcegos, então, assim, a gente precisava esclarecer a população como fazer, o que deveria de fazer na presença de morcegos, de adentramentos, os cuidados sanitários em casos de acidente, e aí a gente coloca aqui a parte, né, de saúde, a gente tinha que levar um pouco dessa questão dos cuidados, isso tudo também relacionado, todos esses esclarecimentos
também voltado para a conservação, né, gente? Então, se é um animal importante, a gente precisa, então, trabalhar um pouquinho também da questão da conservação desses animais. Qual foi a primeira ação que nós fizemos para iniciar o projeto? É criar uma logomarca, né, porque a gente precisava ser identificado na rua. Nosso projeto, vocês vão ver que a gente começou na rua. E aqui tem a nossa equipe de fundadores em 2013. A Luísa, hoje, ainda faz parte, ela saiu, voltou, ainda faz parte do nosso projeto, está fazendo o mestrado na parte de animais silvestres, e ela, na época, tinha saído, deixado o curso de comunicação, ou design, alguma coisa assim, e foi ela a criadora da logomarca do nosso projeto. Então, nós criamos as camisetas, das quais a gente, então, trabalhava e era identificado na rua. Então, o projeto, ele tem o título, né, de Pro Morcego na Praça, Percepção Popular e Educação Ambiental para Conservação e Saúde. Então, vamos tratar um pouquinho do que é a percepção popular, né? O que é percepção? É ação ou efeito de perceber, de compreender o sentido de algo por meio das sensações ou inteligências. Também é avaliar sobre coisas ou seres a partir de um julgamento ou opinião. Por que a gente queria fazer... Por que nós queríamos fazer, né? Por que fazer o trabalho de percepção? Porque a gente precisava primeiro fazer um diagnóstico daquela área, daquele povo, saber qual era o conhecimento que ele tinha, né? Como a gente precisava trabalhar. Então, eu não posso começar a trabalhar educação se eu não tenho, pelo menos, uma noção do conhecimento que aquela população detém. E como que a gente fez isso, né? Como que a gente ia avaliar? Bom, a gente buscou várias metodologias, informando aqui que a gente não estava preparado para trabalhar com educação, que dirá educação ambiental, né? A gente ainda faz muito pouco em relação à educação ambiental, mas a gente tinha que avaliar isso, e a gente trabalhou nossas pesquisas e decidimos por fazer entrevista com questionário semi-estruturado. Então, o que é isso, né? Essa entrevista era feita com um questionário, com um participante do nosso grupo, né? E vocês vão ver que a gente usava os eventos para realizar essas pesquisas, onde a gente tinha vários... Eram perguntas bem simples. Naquela época não tinha o Google Formulário, até porque nem todas as pessoas têm acesso digital, né? Se a gente for pensar em regiões mais carentes. Então, perguntas bem simples que o respondente ia dizer sim ou não, e quando ele respondia sim, a gente ia anotando, e, ao mesmo tempo que ia perguntando, a gente ia sanando algumas dúvidas, né? Então, era uma metodologia que permitia não só eu colher informações, mas também ensinar, fazer o trabalho de educação. Então, aqui a gente tem a visão geral do questionário, que tem alguns blocos, que é análise e compreensão do que é um morcego, compreensão sobre onde vive e como vivem os morcegos, e a gente tinha, eu destaquei aqui, um item que era a relação dos morcegos com saúde. Então, a gente tinha perguntas: os morcegos atacam seres humanos, sim ou não, e se atacavam, na ideia dele, por quê ou quando. Se eles causavam doença, então se a afirmativa, a resposta fosse positiva, a gente anotava e perguntava para ele: que tipo de doença, como que ele transmite, né? E também a questão de, se em caso de mordido por um morcego, o que ele faria, né? Então, através desse questionário, no final, a gente tinha uma noção do nível de conhecimento daquela população. Bom, nós fizemos, eu não vou entrar no mérito aqui, mas nós fizemos um piloto, e desse questionário, né, lá na Praça Barão, na região do Tinguá, nós publicamos um trabalho, né, do resultado da percepção e educação ambiental em vias públicas, mas aqui, basicamente, a gente estava
relacionando com o bairro Tinguá, e, por incrível que pareça, olha o resultado que nós tivemos aqui, relacionados à saúde, como a raiva, correto manejo de procedimentos em casos de mordida, não foram conhecidos pela grande maioria, gerando preocupação para a gente. Então, gente, a população, ela carecia de conhecimento. Antes da gente entrar na questão dos eventos que a gente promoveu para levar o conhecimento à população, a gente precisava preparar material, né? Que não bastava a gente estar na rua conversando, que vocês vão ver que a gente fazia isso, às vezes em grupo, às vezes pessoa a pessoa, mas a gente precisava ter material. Esse aqui é o nosso folder, né? Já está na segunda edição, a primeira edição a gente deu uma melhorada, né, para ele ficar mais interativo, mais agradável, né? E aqui, numa das partes desse folder, a gente tem, então, a questão de são animais úteis, são perigosos, morcegos estão associados às doenças, que eram as respostas às nossas perguntas lá no questionário, né? Então, ao mesmo tempo que a gente ia promover o recolhimento de informação, a gente também levava informação a essa população. Aqui, no final, a gente tinha, na época que a gente estava na praça, a gente colocava aqui a referência dos locais onde a população poderia buscar, por exemplo, o CCZ, a posto de saúde, onde ele poderia buscar ou atendimento via mordedura ou para recolhimento de morcegos. Depois, com o tempo, nesse novo folder aqui, a gente viu que, como a gente expandiu, né, o nosso trabalho, a gente já deixa em branco e depois, conforme a localidade que a gente vai trabalhar, e às vezes é outro estado, a gente colocava, então, a gente colocava aqui uma etiqueta, então, com as diferentes informações sobre local de referência para procurar, no caso de acidente ou adentramento de morcego. Nós também produzimos vários cartazes e fichas catalográficas. Como a gente tinha trabalhado, já tinha algum tempo que a gente trabalhava na região, a gente sabia quais eram as espécies que ocorriam naquela região. Então, para cada espécie, nós fizemos um cartaz, né, uma ficha catalográfica com nome popular, onde era o habitat normal dele, as habitação, as curiosidades, e vocês vão ver que isso chamava bem a atenção da população local. Então, a gente sempre teve o cuidado de estar sempre dando informação inerente àquela localidade, e não trazer morcego lá de outra região, ou lá da África, que não tem nada a ver com o que ocorre aqui na nossa região. A gente sabe que a diversidade é bem grande, então a gente vai ter espécies que são endêmicas, outras não, e a gente prefere trabalhar com as espécies que são referências para aquele local, ou que já tenha levantamento daquele local. Então, o nosso primeiro evento foi no Dia do Morcego, né? E ele ocorreu dia 28 de setembro de 2014, na Praça Barão do Tinguá. Foi na época, na verdade, não foi nem... A gente comemorou o Dia do Morcego, mas não foi no Dia do Morcego. Na verdade, a gente estava na semana Internacional da Raiva, né, no mês que se promove várias atividades. E aqui é um pouquinho do primeiro evento que nós realizamos. Então, a gente entregava folder para as pessoas, aplicava o questionário, né? A gente vê aqui crianças, isso aqui não foi montado, foi espontâneo, né? E a gente montou também atividades lúdicas com as crianças, como bolinha de morcego, isso para atrair bastante a população que circulava de maneira geral no final de semana naquela praça. Então, por isso,
até o nome do projeto ser Morcego na Praça, porque ele começou, na verdade, a inspiração dele foi na Praça Barão do Timbá, né? Então, vejam que as crianças, mesmo as crianças, elas eram submetidas ao questionário, né? E a gente sabe que os jovens e as crianças são os principais multiplicadores de informação, né? Opa! Bom, o projeto cresceu e aí a gente começou a receber convite, fizemos, então, vários morcegos na praça no Rio de Janeiro, fomos a Pirenópolis, aproveitamos a ocasião do Congresso de Mastozoologia, né, e com o apoio da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudo de Quirópteros, nós levamos o morcego na praça para Pirenópolis, em Goiás, é uma cidade do interior do Goiás. A gente também já fez vários eventos na Ilha Grande, né? Fizemos um evento junto com o Avistar, que é uma reunião de avistadores de aves, que ocorreu lá na praça do Instituto Butantan, em São Paulo. Então, aqui o outro da Ilha Grande. Fomos para a Água de Lindóia, junto também com o Congresso de Mastozoologia, foi o último evento Morcegos na Praça que a gente fez. A gente tinha intenção de fazer esse ano, mas por conta da pandemia, a gente começou a trabalhar em outras atividades não presenciais. A gente participou de vários projetos no Parque de Madureira, que é o Bio na Rua, né? Então, com oficinas. Sempre a gente foi, na verdade, juntando bastante material de educativo. O balancete dos eventos na rua, né, envolvendo... Aqui ficou uma janela bem... Peraí, deixa eu fechar aqui. O envolvimento e a experiência dos discentes de graduação na organização. Então, a gente tinha não só o benefício para a população, mas a gente também tinha um envolvimento grande dos alunos de graduação da universidade, né, que se empenhavam em preparar, em trabalhar no projeto. Então, aqui mostrando, então, um pouco das atividades, né, a experiência também de transmitir informação. Quando a gente trabalha, quando a gente é técnico, né, e esses alunos aí, alguns eram pós-graduandos, outros estavam em final de graduação, a gente tem que entender que a gente vai para a rua, né, conversar com o povo, e a gente não pode falar que o morcego des modos rotundos. Então, a gente tem todo um linguajar, todo um preparo, né, que a gente teve que dar para os nossos alunos trabalhar com as crianças e com as pessoas que tinham menos, vamos colocar assim, menos conhecimento com relação aos próprios morcegos. Ok, né? Nós fizemos o morcego na praça, essa foi a nossa primeira atividade, mas a gente foi muito audacioso e quis fazer mais. Vamos levar o morcego na praça para o ambiente formal. Então, a gente levou para as escolas, né, através das nossas alunas que trabalhavam, faziam licenciatura. Então, a gente começou aqui na região de Seropédica, com o colégio da região. Então, fizemos material para o ensino fundamental, levamos nossos alunos para a sala de aula. Fizemos por ensino médio, usando o CETUR, que é o Colégio Técnico Agrícola da universidade. Então, assim, sempre as nossas atividades eram bem recebidas e faziam bastante sucesso. Levamos o morcego na praça para a universidade. Então, alguns alunos de biologia do primeiro semestre, eles têm algumas disciplinas de recepção. Então, nós começamos com os alunos de biologia, fizemos com os alunos de zootecnia e de medicina veterinária também. Então, já com um material diferenciado, porque aqui a gente, então, estava tratando com alunos que estavam ingressando na universidade. Então, em relação ao balancete dos eventos nos ambientes formais, a gente tinha, então, a experiência dos discentes na atividade de lecionação, que era bastante importante, e a gente teve um maior resultado qualitativo e quantitativo sobre percepção de morcegos, né? Então, aqui no ambiente formal,
a gente aplicava um questionário antes da palestra, né, e do esclarecimento sobre os morcegos, e a gente aplicava um questionário pós-exposição da palestra. Então, depois disso, a gente trabalhava, e pode ter certeza que a gente não deu conta ainda de trabalhar toda essa informação. A gente ainda tem muito material para ser trabalhado, porque a gente conseguiu arrecadar bastante informação nesse sentido. Bom, o outro tema que a gente tem, além da percepção popular, é a educação ambiental. E a educação ambiental, gente, no sentido da saúde única, ela tem a ver também totalmente com a questão da saúde, né? Então, o que é educação ambiental, né? São processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. Isso é muito importante, porque não adianta eu chegar lá e falar para a pessoa ou para o transeunte que o morcego é importante. Eu preciso incrustar esse valor, né? O valor, a atitude, competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Isso é essencial, e fazer ele entender que isso é essencial à qualidade de vida dele, está relacionado diretamente com a saúde. E aí a gente não precisa nem dizer que vocês estão craques em perceber qual a importância, então, do conceito de saúde única. Quais são as concepções de educação ambiental aplicadas pelo morcego ou no morcego da praça? Então, a gente pensa que a transformação da sociedade é consequência da transformação de cada indivíduo. Então, a gente faz esse trabalho individualmente, né, baseados nos pontos de entrevista, em cada trabalho morcego na praça, ou em conversas individuais também, nos eventos que a gente realizava. Na verdade, aqui são conversas não individuais, né? A gente tem várias pessoas aqui, a nossa querida Michele aqui, a professora Elizabeth, fazendo, então, esse trabalho de educação. Também existe aquela questão do educando e o educador são agentes sociais. Então, é aquilo que eu falei para vocês, as crianças são os principais objetos de trabalho da gente, porque eles são os importantes transformadores sociais. Então, a partir do momento que ele toma conhecimento que maltratar o animal, né, que tem importância ecossistêmica, não com essa linguagem, obviamente a gente não fala assim com eles, né, mas que ele desempenha um papel importante no ecossistema e que ele não está relacionado só à doença, né? O Cleito colocou muito bem aqui a questão de quando a pandemia entrou, o morcego foi colocado mais uma vez no jargão do bicho malvado, bicho feio, né? Então, a gente até está com um trabalho em caminho, né, que é a relação como o morcego passou a ser visto nos jornais depois da pandemia, né? Mas esse trabalho a gente depois ainda está por vir. Muito bem colocado, botei até o nomezinho dela aqui, da Kátia De Juste. E como a gente faz isso, né, para o adulto, né, para as crianças não, mas para o adulto a gente tem que agregar valor ao serviço ecossistêmico. Se eu falar, é importante porque ele come inseto. Não, eu preciso dizer, ele come inseto das plantações, e você não vai precisar gastar tanto dinheiro para pulverizar a tua lavoura, porque o morcego come os insetos que vão atacar a sua lavoura. Então, essa questão de agregar o valor aos serviços dos morcegos é muito importante sob esse ponto de vista de educação ambiental. Se eu não agregar valor, eu não vou conseguir sensibilizar, né? Então, o sentimento que nós queremos impregnar, né, que o projeto tem como objetivo primordial, é o respeito, né, pelos animais e pelo ambiente. E aí a gente está dentro do conceito, né, de saúde única. Como conscientizar? Então, a conscientização é feita nos eventos que a gente realiza, né? Através dos materiais, das exposições, a gente não
não deixa para trás as nossas oportunidades de estar presente em algum evento. Nós fazemos isso também por meio digital, e agora com a pandemia, gente, eu estou trabalhando horrores, né? Muito mais do que eu trabalhava nesse projeto, confesso para vocês que eu, uma época, fiquei um pouco desanimada, e eu vou dizer depois, a gente não tem incentivo de ninguém, não tem dinheiro de ninguém, a gente faz tudo por amor e carinho, né? Já teve alguns apoios, a gente tem apoio hoje da Proeste, da universidade, com uma bolsista, mas dinheiro a gente não tem em mãos. A pós-graduação também imprimiu para a gente os nossos novos folders. E agora, com a pandemia, gente, a gente está caindo dentro de fazer esse alcance, né, educativo através dos meios digitais. Então, a gente tem lá as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. No Instagram, a gente tem uma frequência de publicar alguns posts sobre, por exemplo, mordedura provocada por morcego, curiosidades sobre a morfologia do morcego. A gente também divulga outras redes, né, que têm importância, ou lives, que tenham como temática os morcegos. E a gente tem um projeto bem engraçadinho, que é para o alcance das crianças, que eu vou aqui, acho que eu ainda estou dentro do meu tempo, mais ou menos, estou, ainda tem 10 minutos, que é o morcego, esse aqui é o nosso mascote, que foi desenvolvido, vocês vão ver que a gente tem também um design gráfico no nosso grupo, e ele fez aqui a réplica, né, do Artibeus, do gênero Artibeus. Esse nome, Arturitos, ele foi assim, colocado na rede, e houve uma votação, tinha outros nomes, e esse foi o nome mais votado, a gente utilizou isso para movimentar nossas redes, e criamos o Arturitos Responde, isso são para as crianças. Então, gente, essa aqui foi uma forma que a gente encontrou todo domingo. A gente até encerrou agora domingo, acho que esse domingo passado, as nossas publicações Arturitos Responde, que a gente está trabalhando em uma outra atividade para as crianças. A gente está pensando em alguns jogos online. Para vocês terem uma ideia, a gente também responde algumas perguntas que chegam ou através do Facebook ou através do Instagram, né? Então, aqui, boa noite, será que podem me ajudar? Estou com um filhote de morcego. E aqui a mulher estava lá, essa foto é a foto que ela mandou para a gente. Então, aí a gente responde, liga para a CCZ ou para a Vigilância Sanitária da sua região. E se a gente puder ajudar a pessoa com o endereço, a gente já manda o endereço também. Nós estamos também aqui, temos um canal mais fraquinho no YouTube, é mais um depositário, né, um depositório dos nossos materiais, mas que tem alguma coisa que pode ser acessada lá. E nós estamos acabando de montar nossa página, né, que está pronta, mas ainda não está muito disponível, não. Mas em breve ela vai estar totalmente disponível. Para a gente não ficar com aqueles negócios de estamos atualizando, a gente preferiu não divulgar, e a gente está trabalhando para linkar ela ao curso de pós-graduação em Ciências Veterinárias da minha instituição. Bom, quais são as vinculações? Eu passei já 1 minuto, né, dos 40 minutos. As vinculações que nós temos, né, então, com o projeto, com a Pró-Reitoria de Extensão, que faltou aqui, da universidade. Nós estamos, então, aqui, o vínculo da universidade está ligado à Pró-Reitoria de Extensão, a vários níveis, como o meu laboratório, que está dentro do Departamento de Parasitologia Animal, Laboratório de Artrópodes Parasitos, ao LEMA, que é o Laboratório de Ecologia de Mamíferos da UERJ, eu esqueci de colocar aqui, a pós-graduação, e a SBEC tem dado também apoio para a gente, que é a Sociedade Brasileira de Estudo Quiróptero. Mas esse apoio, gente, assim, é tipo para abrir um canal, para abrir uma oportunidade.
e algumas vezes um dinheirinho bem pouquinho. De maneira geral, a gente não tem apoio financeiro. O que nós promovemos, então, só para fazer um resumo, a gente promove cursos, né, de capacitação para monitores dos eventos morcego na praça, né, de manejo e captura de coleta, palestras, né, em congressos e escolas, em escolas, feiras e exposições, e estágios de pesquisa e extensão. Pesquisa agora a gente está meio caidinho, porque o grupo que trabalhava com morcego no meu laboratório, ele meio que a gente está numa fase de extinção, né? Quem resiste lá é a doutora Elizabeth, que já está em outra instituição, mas que a gente ainda continua trabalhando junto com os ectoparasitos, que a gente fez uma boa coleção ao longo desses anos todos. Bom, o contato do Morcegos na Praça pode ser feito através do Instagram, a gente tem aqui o nosso e-mail, morcegosnapraça@gmail, né? Ou mandar mensagem através do Messenger no Instagram ou no Facebook. Aqui também através do YouTube ou do nosso site, que em breve vai estar sendo divulgado. E só para vocês terem uma ideia, né, eu sou a professora Kátia, agora estou um pouquinho diferente, né, com os cabelos mais esbranquiçados, né, assumindo aqui meus anos de trabalho, e como coordenadora do projeto, e a doutora Elizabeth Captivo Lourenço como a coordenadora adjunta, e ela, posso dizer para vocês, com todo orgulho, ela foi mentora desse projeto. E aqui a nossa equipe, que cresceu, eu tive que tirar a gente daqui dessa página, porque a nossa equipe cresceu, né? A Amanda agora está um pouquinho fora, que ela está trabalhando lá no Butantan com raiva, e aí o trabalho apertou, ela é doutoranda lá na USP, e aí ela está mais ausente. Aqui o biólogo Daniel Damasceno, que é um divulgador nas redes sociais da importância do biólogo, assim como a Priscila, tá? Priscila Monteiro, que é da UERJ, ambos, ele é formado pela UFRJ, a Priscila é doutoranda na UERJ. Nós temos um design que é o Jameson James, que faz de vez em quando uns trabalhos para a gente aqui, colabora. A Júlia, que é lá da UFRJ, a Luciana, que também é formada pela UFRJ, pela Rural do Rio de Janeiro, aqui a Luísa, que eu já tinha falado, a Michele, que é professora, que é doutoranda lá da universidade, mas professora no ensino médio, Priscila, veterinária, zootecnista, a Karina, que é a nossa estagiária atual do projeto, ela tem uma bolsa para trabalhar com a gente estou super feliz com ela. A Jéssica, que chegou há pouco tempo, ela é lá da Universidade Estadual da Paraíba, né, que é bióloga, tem trabalhado online, assim como a Giovana e a bióloga, que eu não sei qual universidade, esqueci, porque ela é muito recente, a Júlia Onofre. Bom, gente, resumindo, acho que já passei um pouquinho aí, uns 5 minutos. É possível associar pesquisa com ações educativas e divulgação científica para promover conservação e saúde. Isso é possível fazer para um público maior e menos especializado, porque o nosso grande questionamento é que tudo que a gente fazia ficava, então, restrito às paredes da universidade. Ou essas paredes eram transpostas para um grupo muito pequeno, né, que eram os especialistas, que sabiam tanto quanto ou mais que a gente. Então, que era onde a gente ia fazer a nossa apresentação dos nossos trabalhos de pesquisa, né, as palestras. Então, eles não precisavam saber mais nada. E aquele público que a gente lidava no dia a dia, nas nossas coletas, nos nossos trabalhos, eles careciam de informação, eles estavam implorando, por favor, me diga. Agora há pouco mesmo eu estava aqui ouvindo as palestras e a minha empregada passou aqui e falou assim, nossa, estou aprendendo a beça sobre os morcegos. Quer dizer que esse bicho também é bonzinho, ele come inseto? Eu falei, nossa, que vergonha minha. Eu tenho uma pessoa aqui dentro e eu não falei para ela a importância do morcego
Então, tive a oportunidade de dizer isso para ela, e na hora do almoço, então, eu conversei bastante sobre isso com ela. Então, toda hora e todo momento. Gente, eu quero fazer aqui, abrir antes de encerrar, eu quero fazer uma homenagem aqui, eu sei que, me permita, desculpa, o Flávio, não era a intenção, não, talvez não seja adequado, você, não sei qual a sua opinião, mas Fica à vontade. Eu não poderia deixar de fazer uma homenagem a essa pessoa que foi, eu sei que cientificamente, e era professor da UF, né? Professor Sérgio Carmona de São Clemente, e ele foi colega meu na pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que vai deixar muitas lembranças boas para a gente, né? Então, não poderia deixar de me furtar de fazer essa homenagem a ele, né? Além de ser um grande pesquisador na área de eumintos de pescado, né? Deixou bastante contribuição. Ele era uma pessoa muito alegre e deixou muito carinho e muitas lembranças para todo mundo. E, depois disso, eu quero, então, agradecer e deixar